que é amigo do Jorge Jesus, né? Eles são amigos, enfim. Vamos trazer o Ricardo Lai aqui para a conversa também. O Ricardo Lai, a partir de agora, ao vivo aqui também no Bom Dia Fox, trazendo informações, né? Detalhes aí dessa novidade, Lai, que, embora os dirigentes do Flamengo venham seguindo naquele tom, né? Dormimos tranquilo, tem muito torcedor perdendo sono com essa possibilidade. Mister Lai, tudo bem? Tudo bem, Calheiros, Paulo Lima, Almano, a Renata, todo mundo ligado no programa. Até o Paulo Lima estava falando agora, eu me lembrei de ontem, né, que ele falou da impossibilidade, né, de a gente de fazer questionamentos quando se há uma transmissão, né, oficial, como tem feito a Flá TV. E logo no início, né, quando houve a primeira movimentação do mercado do Benfica, né, e tendo como alvo o Jorge Jesus, eu até conversei, né, com o presidente Rodolfo Landim sobre, né, essa possibilidade que a mim estava me estranhando, porque o Jorge Jesus recém tinha renovado seu contrato. E fiz esse questionamento ao presidente, e o Rodolfo Landim disse, olha, essa pergunta é uma boa pergunta para ser feita ao Jorge Jesus. Só que a gente não tem possibilidade atualmente de perguntar ao Jorge Jesus, de fazer este questionamento ao treinador do Flamengo. Após os jogos, né, vocês sabem que a entrevista é somente para a Flá TV. Agora, amanhã, né, na quarta-feira, há essa indefinição de transmissão, como vai ser, mas se a gente tomar como exemplo os outros jogos, novamente vai terminar o jogo e, por enquanto, a gente não vai ter essa possibilidade de fazer perguntas e questionamentos ao Jorge Jesus. Aliás, vai ter uma entrevista coletiva hoje no Flamengo. A gente ainda não sabe quem irá ter esse contato virtual com a imprensa, mas com certeza não vai ser o Jorge Jesus, algum jogador, 12h30 é entrevista. Então, a gente fica, é claro, com essas notícias que vêm de Portugal e com o lado do Flamengo, a interpretação do Flamengo. Você citou aí, Calheiros, né, de dormir tranquilo. Marcos Braz, vice-presidente de futebol, posta mensagem no seu perfil nas redes sociais, mas o presidente Rodolfo Landim, ele confia e muito na palavra de Jesus, na palavra de Jorge Jesus, no olho, no compromisso que ele assumiu com o Flamengo. O Flamengo confia nisso, e pelo menos até o fim do ano, o técnico fica no clube, pelo pacto também que fez com os jogadores. Então, é uma confiança independente de rescisão contratual, de valor de multa. Por quê? O Rodolfo Landim fez esse acordo com o Jorge Jesus e a preocupação dele era não acontecer o que pode acontecer neste momento. O técnico sair em meio a competições. Embora a gente vai ter aí um mês mais ou menos até começar o Campeonato Brasileiro. Mas é esse momento que o Flamengo não quer que aconteça, essa possibilidade de sair no meio do ano, meio da temporada. Então, o presidente Rodolfo Landim confia nessa palavra do técnico Jorge Jesus, mas é claro que os rumores, a presença do agente Bruno Macedo aqui no Brasil para levar essa proposta do Benfica ao técnico português é algo que vem intrigando a muitos e com certeza rubro-negros perdendo o sono. Mas o lado do Flamengo, Calheiros, é essa, da confiança da palavra do Jorge Jesus. Sabe que o que mais me intriga nisso tudo, na verdade não me intriga, é a interpretação que eu faço dos fatos que estão na mesa. Ô Paulo Lima, se tem um contrato, né, e o Jorge Jesus acabou de firmar esse novo contrato com o Flamengo, até a metade do ano que vem, até a metade de 2021. Mas deixa essa brecha, olha, se pintar proposta de clubes da Inglaterra, da Espanha e de Portugal, essa multa aqui, ó, que é praticamente um trocado para qualquer clube grande da Europa, 1 milhão de euros, olha, faz no débito e leva o treinador. Mas aí, se a gente analisar do ponto de vista do Jorge Jesus, é a porta que ele deixa aberta para voltar para a Europa. Ele deixa isso nas entrelinhas como uma certa, não sei se a palavra é prioridade, mas é uma possibilidade concreta, um desejo dele de retornar. E o contrato, hein, Calheiros? Eu acho que isso que preocupa, né? E o contrato, Calheiros, só te interrompendo, o contrato do Jorge Jesus, ele visa o mercado europeu, porque claro, sempre na metade do ano daqui, quando nós estamos no Campeonato Brasileiro ainda.
Então tem esse detalhe. Sem dúvida. Paulo Lima, se você deixa essa brecha no contrato, R$1 milhão não impede nenhum grande clube da Europa de pegar o Jorge Jesus e levar para lá. É evidente que não, e ele tem esse sonho, né? Quer dizer, o mercado se abrir para a Europa para ele, como ele deixou em várias entrevistas claríssimo isso no pensamento dele, e dirigir uma força do futebol europeu fora de Portugal. Mas voltar ao Benfica, nossa, é um desejo dele, e o que reflete muito nessa manifestação dele, Calheiros, assim, é um sentimento, não é uma informação, é pelo momento que o nosso país vive de completa desarmonia nos setores. No setor político, no setor da sociedade, no setor esportivo, né? O Campeonato Brasileiro já está marcado, mas os clubes de São Paulo não querem jogar, o Campeonato Goiano não foi adiante, aí você tem a dificuldade de Minas, novamente o federal fechado, o Rio de Janeiro não sabe o que faz. E qual é o calendário? Aí o Jorge Jesus pergunta, para onde eu vou? O que eu faço? Né? Então, esse norte que ele teve na temporada passada e que ele levou com um projeto vencedor, vitorioso, consciente, né, daquilo que ele implantou no Flamengo, disputar as competições simultâneas com um time mais forte, com um time poderoso, esse ano ele não sabe o que vai fazer. Isso na cabeça de qualquer profissional, imaginamos nós, estamos aqui em casa e canso de dizer isso, somos privilegiados de estarmos trabalhando em casa. Imagina a cabeça dele, que tem uma cultura europeia, e que Portugal passou pela pandemia, Itália, Espanha, e hoje são países que estão voltando à sua normalidade dentro de uma coerência social, política e de saúde também. E aqui não, ele não consegue trabalhar. Ele não consegue trabalhar. Ele precisa disso. Aos 65, 66 anos de idade, ele deve estar falando, gente, espera aí, eu estou numa fase da vida que eu não quero mais esse sofrimento. Eu quero ter exatamente virtudes e condições de trabalhar e levar meu projeto de vida adiante com qualidade. Hoje o futebol brasileiro não dá qualidade de vida para ninguém. Você vê aí o Paulo Tuori reclama, o presidente do Fluminense reclama, o presidente do Grêmio quer levar o time lá para Santa Catarina, do Inter quer levar não sei para onde, o Campeonato Mineiro não sabe o que vai acontecer. É uma loucura. Então, a grana pesa. Acho que a grana pesa. Mas o que o Lai falou, tem o olho no olho. Não é suficiente, né? Não é suficiente. Está escrito, então, vale o que está escrito, paga a multa, leva o Jorge Jesus. Ou até se nessas entrelinhas, que a gente costuma dizer que ninguém enxerga direito na hora que você ensina um contrato, tá lá, mas se houver uma proposta XY, eu vou embora sem pagar a multa. Pode ser também, enfim. Agora que efervesceu, esquentou o clima para a decisão do Carioca e jogou uma certa nuvem em cima do Flamengo, não tem a menor dúvida. Esquentou o clima mesmo. Eu acho que é até aquele torcedor mais otimista, né, que nunca imaginaria que isso fosse acontecer. E aí começa a ver Portugal, parece que dá certeza ali que ele vai, né? A gente vê aí na capa dos jornais uma certeza, uma segurança muito grande que o técnico vai para lá. E, mano, eu vejo muitas opiniões diferentes em relação ao que o Flamengo é hoje, né? A gente sabe que é um conjunto de fatores. Não tem uma fórmula certa para o futebol ter sucesso, mas a gente sabe que se algumas coisas forem certas, o sucesso do clube, ele pode chegar assim. E a questão do elenco, a questão do técnico, a questão da política, né, da parte financeira. E esse Flamengo, ele é repleto de muitas coisas. Mas, para mim, a força maior que o Flamengo tem é o técnico Jorge Jesus. Em relação a essas propostas, eu imaginaria que ele pudesse sair do Flamengo indo para um Bayern de Munique, para um Barcelona, para um Real Madrid. Agora, para um Benfica, que está ali, né, na vice-liderança do Campeonato de Portugal, atrás do Porto, um clube que não tem grandes nomes no elenco, um clube que vive uma situação complicada nessa temporada, por que o Jorge Jesus estaria indo para o Benfica e largando um Flamengo? Olha, Renata, é uma situação complicada, porque eu também não consigo entender. É uma situação na qual ele tem tudo nas mãos, elenco, estrutura, bom salário, uma torcida que o idolatra, uma cidade maravilhosa que também gosta muito dele e é recíproco, todo mundo vê o carinho que ele tem pela cidade do Rio de Janeiro. Trocar tudo isso por um clima hostil, porque o Benfica hoje é um vulcão em erupção, é um time que está perdendo o Campeonato Português, não vejo mais como o Benfica pode recuperar a liderança do campeonato, o Porto será o campeão. A torcida pressionando demais, os jogadores inclusive apedrejaram também o ônibus dos jogadores recentemente. O Jorge Jesus, quando foi técnico do Sporting, ele já teve esse tipo de comportamento contra ele também, no qual torcedores invadiram o CT do clube, inclusive o agrediram com cintadas
com cintadas, ele vai trocar um ambiente. Tudo bem, existe aqui talvez uma situação adversa no futebol brasileiro por causa da pandemia, existe uma série de incertezas, concordo com o Paulo Lima nesse sentido. Porém, em Portugal ele vai pegar um time que está em erupção também. É complicado. Perdão. É complicado demais para o Jorge Jesus também trocar o Gil certo pelo incerto. E digo mais, Renato, a diretoria do Flamengo deveria se posicionar com relação a isso, hein? Perfeito. A diretoria do Flamengo está muito omissa. A diretoria do Flamengo deveria chegar no Jorge Jesus e falar: Jorge, o negócio é o seguinte, toda hora esse papinho aqui, o Benfica está interessado, o Benfica vai mandar proposta, o Benfica está enviando um representante para que você possa conversar com os caras. Um relacionamento de treinador com o time de futebol é como se fosse também um relacionamento aí de marido e mulher, mulher e marido. Tem que ter também aquela empatia, tem que ter o respeito, tem que ter o amor, mas aí que tá, se o vizinho começa a dar uma pedradinha aqui, uma pedradinha ali, o cara precisa pegar e falar: bacana, vamos se posicionar. Ou a mulher falar para o marido: a vizinha tá te cantando, você não vai falar nada? Vai deixar: tudo bem, legal, dar risadinha para cá, risadinha para lá? Tem que ser enérgico. A diretoria do Flamengo precisa realmente, de fato, mostrar e falar: Jorge, o que você quer da tua vida? Você quer ir embora? Vai. Mas não deixe esse clima de insegurança aqui para a torcida e para a diretoria. Inclusive para os jogadores também. Tem um papo até, eu queria perguntar para o Lai se ele está sabendo a respeito dessa informação, ou se é só um boato, de que o Flamengo já estaria monitorando a situação do Galhardo também, o técnico do River Plate, no caso de uma possível saída do Jorge Jesus. Mas eu, se fosse o Landim, presidente do Flamengo, eu chamaria o Jorge Jesus para uma conversa e perguntaria de fato o que ele quer da vida. Porque toda hora essa situação, olha, sai, não sai, vem proposta, não vem, chega um representante aqui ou não chega, isso daí é ruim para o clube, cara. Cria uma situação de insegurança. E se a gente for resgatar talvez o que aconteceu com o Flamengo, vocês se recordam do Rueda. O Rueda também ficou nesse impasse, nessa conversinha fiada. Não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Ele saiu, deixou o Flamengo na mão. A diretoria não contava com uma saída do treinador, em determinado momento se viu ali sem técnico. Então o Flamengo ele não pode também ficar pensando demais: olha, é o olho no olho, ele combinou com os jogadores, combinou comigo. Porque numa dessa aí, o cara é seduzido por uma proposta e o cara mete o pé, o cara vai embora. Então a diretoria do Flamengo precisa de fato se posicionar e ser um pouco mais enérgica. O que tem de história aí, Lai? O que tem de informação aí sobre essa possibilidade? Flamengo cogita um plano B de fato e Marcelo Galhardo seria um nome? Olha, sobre o Galhardo não tenho ainda nenhuma informação, vou tentar apurar depois que a gente sair aqui do programa, mas o que me chama a atenção, Calheiros, sobre um plano B, o presidente do Flamengo, até o momento, não foi taxativo, conclusivo de que não, ele não sai agora de maneira alguma. Não há essa certeza na cúpula flamenguista de que o Jorge Jesus vá ficar. Né? O que tem essa confiança no que eu disse antes, na palavra do treinador. Na outra semana, até a gente teve uma entrevista coletiva com o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol, até fiz um questionamento para ele sobre a questão do legado, né, do Jorge Jesus, o que ele poderia deixar, porque em algum momento ele vai sair do Flamengo. E fiz até uma figura de linguagem, né, faria um contrato vitalício com o Marcos Braz, obviamente que não há possibilidade de fazer esse contrato. E ele foi bastante contundente, que essa história de contrato vitalício aí é papo furado, e que aí que vem a declaração que chama a atenção. No momento que ele sair, a gente busca outro treinador e com outro estilo. Ou seja, o Flamengo, pelo menos na visão do vice-presidente de futebol, não tem esse planejamento de seguir com o mesmo estilo de jogo, né, do Jorge Jesus, embora, claro que a gente sabe que tem peculiaridades de cada treinador, mas não se atém a isso. O Rodolfo Landim, ele considera o Jorge Jesus insubstituível pela liderança e pelo olhar, a maneira de ele enxergar o jogo. E há uma corrente no Flamengo de que o João de Deus, o auxiliar técnico do Jorge Jesus, poderia ser uma alternativa. Agora, é claro que tem que saber se o auxiliar de Jorge Jesus, o João de Deus, estaria disposto a encarar esse desafio, se realmente o Flamengo, na figura do vice-presidente de futebol, pessoal que comanda o futebol, apostaria nisso,
Na semana passada até perguntei pro Rafinha na entrevista coletiva se ele gostaria de ter o João de Deus como treinador, caso o Jorge Jesus saísse. E ele disse, olha, é diferente. O João de Deus é o assistente, o nosso técnico é o Jorge Jesus, e ele não desenvolveu o assunto. Mas há essa alternativa. Agora tem que saber se isso realmente poderá ser concretizado e se é o objetivo do Flamengo, caso o Jorge Jesus saia. Porque Calheiros Live e Renata. O que chama atenção, gente, eu concordo, viu, Paulo Lima, com o que disse o Mano, em termos de projeção, né, do trabalho do Jorge Jesus, ambição mesmo, possibilidade de conquistas, o Flamengo hoje oferece mais do que o Benfica. Eu repito, o Flamengo hoje é protagonista não do futebol brasileiro, o Flamengo hoje é protagonista da América do Sul, do continente. O Flamengo é o campeão da Libertadores com grande possibilidade de conquistar mais uma vez a América. Aliás, quando o Jorge Jesus assina a renovação, o objetivo dele é retornar à decisão do Mundial de Clubes. No Benfica, a gente sabe que ele não vai ter essa ambição. Que o caminho é muito mais árduo para o Benfica e o Benfica está muito distante mesmo, com todo respeito à história do Benfica, de conquistar uma Liga dos Campeões da Europa, para chegar a uma decisão de Mundial de Clubes. E, Paulo Lima, só que em meio a isso tudo, tem um detalhezinho, 21 milhões e 140 mil reais, que é a diferença, olha aí a manchete do jornal português. Olha lá, Jorge Jesus do Benfica, 7 milhões de euros por ano. No Flamengo ele ganha metade disso. Então tem a questão financeira também, pessoal, que a gente não pode esquecer. As vantagens para o treinador, com a idade avançada, como já destacou o Paulo Lima, de fazer um contrato milionário. E aí, Paulo Lima? E tem esse detalhe, né? Porque no Flamengo, o grande, vamos dizer assim, o grande volume financeiro dele, com a renovação abaixo daquilo que ele esperava, é exatamente pelas conquistas. A cada conquista, uma premiação que seria substancial e equilibraria essa diferença salarial. No Benfica, talvez ele não esteja pensando em conquistar a Champions com dificuldade, mas pelo menos financeiramente ele está equilibrado. Gente, outra coisa, Portugal, se não me engano, a Europa tem algumas fusos, por exemplo, na Itália são 5 horas a mais, para Portugal são 4, né? Ou seja, às 10 da manhã lá, isso já estava bombando, ou seja, às 6 da manhã aqui, o noticiário já estava explodindo. São praticamente 11 horas da manhã aqui no Rio, seriam equivalente a 3 horas da tarde em Portugal. O que me chama a atenção é aquilo que eu falei ontem e o Laia hoje reforçou, do contraditório, quando você não tem acesso às pessoas. Porque meio-dia, 11 horas da manhã, nenhum dirigente do Flamengo veio a público. Porque se fosse para falar sobre contratação, aqueles que ficam no Twitter, já estamos aqui, contratamos... Ou não é assim que funciona o Flamengo? O Twitter do Flamengo, dirigente, até o Jorge anunciou a contratação, a permanência dele antes do Flamengo. O Twitter bomba do Flamengo quando é para as coisas positivas. E agora? Ninguém se manifesta? Cadê o Marcos Braz para falar? Cadê o Landim para falar? Cadê o Jorge Jesus para falar? É isso que eu falo quando você tem um canal oficial que não dá a possibilidade ao jornalismo esportivo, ao jornalismo de credibilidade, de você colocar ao público aquilo que nós desejamos saber para informar ao público. É isso. É uma retração muito grande. Você não tem acesso a ninguém. Eu recentemente publiquei uma reportagem minha dos anos 90, trazendo de volta Jorginho e Ricardo Rocha, num assunto que teve na época. Eu, graças a Deus, pelo bom relacionamento que tinha com os dois, fui direto nos dois. Eles me atenderam, mas hoje em dia isso é impossível. É impossível você ligar para o Jorge Jesus, você não liga para fulano, não liga para ciclano. Está aí o Lai falando exatamente isso, é um repórter que cobra o dia a dia do Flamengo. Você não tem acesso. 11 da manhã, 3 da tarde em Portugal, ninguém do Flamengo veio a público, nem no Twitter para falar nada. Ou seja, alguma coisa está acontecendo. E outra coisa, não se espantem se o Jorge Jesus for para Portugal e levar 1, 2, 3 jogadores dessa base do Flamengo. Hein? Porque é muito provável que essa turma que está alinhada com ele, com contratos para terminar, a gente sabe que tem gente para terminar contrato no final do ano aí. E pensando na próxima temporada, imagina, leva aí um Rafinha, enfim, leva jogadores que estão com contrato para terminar, né? Então, não é tão fácil assim. Imagina ele tá indo para lá e fala assim, mas eu vou aí, mas eu quero um time para brigar. E para brigar eu preciso de A, B, C e D.
É lógico que o presidente do Benfica vai falar, fique à vontade, Jorge Jesus, escolha o seu elenco.